Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 23 de julho, dia do policial rodoviário, que não é apenas um guarda de trânsito, é o policial mesmo que faz um excelente trabalho contra o crime nos arredores do Rio de Janeiro e principalmente em estradas que fazem ligação com fronteira, principalmente fronteira do Paraguai. Aprende muita droga. E hoje também é um grande dia na história do Brasil. Vocês devem ter estudado isso lá no curso básico. O golpe da maioridade. Como se sabe, em 1831, o imperador, que proclamou a independência do Brasil, viu que o irmão dele estava querendo usurpar a coroa, que seria da filha dele, e largou tudo, abdicou e foi embora para Portugal. Lutou, venceu, tem um monumento a ele lá no Rossio, em Lisboa, e do lado o teatro com o nome da rainha nascida no Rio de Janeiro. A rainha de um reino europeu nascida no Rio de Janeiro. Mas, enfim, aí ficou o filho dele, menino. A Constituição de 1824 dizia que para assumir o trono só com 18 anos. Ele estava com 13 e ninguém mais aguentava a instabilidade política, porque ficaram 3 na regência, no lugar do imperador, mas sem algumas prerrogativas do imperador. Por exemplo, poder moderador não tinha, mas começou a se diluir o império, problemas políticos muito sérios. Depois ficou uma única regência, né? E estava lá o Antônio Carlos dos Andrada, né? De Andrada e Silva, e acabou, vamos dar um golpe aqui e vamos declarar o imperador que tem maior idade. E aí Pedro II assumiu o trono por quase 50 anos. Foi até a proclamação da República. Bom, e para quem não viu ontem à noite a minha entrevista no programa Conversando com Augusto Nunes, da Oeste, eu deixo aqui o link e convido para assistir, que, modéstia à parte, eu achei um belo programa, inclusive pelas surpresas a que eu fui submetido. Está aí o link. Aproveitem quando tiverem tempo. O programa tem 1 hora. E se você lembrar de se inscrever, inscreva-se aí. E ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Bom, a conversa de hoje só pode dizer respeito a esse, eu diria, vamos chamar de sinuca de bico para todo mundo entender, do ministro Moraes. Se meteu numa com essa medida cautelar de Bolsonaro, que está todo mundo vendo, os editoriais dos jornais, a fala do ministro Marco Aurélio Mello, que já foi presidente do Supremo, o ministro Fux, o voto do ministro Fux, né? Vocês já sabem de tudo aqui, porque eu já falei com vocês sobre isso, né? Olha só, mais um trechinho das entrevistas do ministro Marco Aurélio. Eu só espero que essa postura não acabe intimidando a grande imprensa. Aí já está ironizando, né? E gere um cerceio e gere consequências inimagináveis. Não se coaduna com o Estado democrático de direito o que vem ocorrendo. Nós não tivemos isso sequer quando vivenciamos o regime de exceção, que foi o regime militar. Está lembrando? O ministro Fux já disse isso quando tomou posse na presidência do Supremo, que gera um enorme desgaste para a instituição, né? O Supremo sai perdendo com essas coisas. E ele chegou, ministro Marco Aurélio, numa outra ironizada, eu já mencionei aqui, eu teria que colocá-lo, ministro Moraes,
em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, e uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. O que eu digo é que essa atuação alargada do Supremo e uma atuação tão incisiva implica desgaste da instituição. E vocês viram um voto brilhante de Fux, que está em todos os jornais. A foto de Fux está em todos os jornais, porque ele foi convincente. Ficou mal para os três que acompanharam o relator, Zanin, Carmen Lúcia e Dino, porque foi tão claro, tão brilhante, tão cristalino, tão transparente, demonstrando que não havia nenhuma base para a medida cautelar da tornozeleira e de proibições de contato, né? E que extrapolou a tudo, desproporcional, que não houve nenhuma comprovação de que fosse necessária. Mas, enfim, eu não vi ainda, não sei se vai sair hoje à noite, estava todo mundo esperando uma manifestação do ministro Moraes, já que a defesa de Bolsonaro explicou que é impossível fazer o controle que ele quer. Bolsonaro, eu disse, vou repetir o exemplo que eu dei aqui para vocês. Entra numa padaria e pede um pastel de vento. Já tem uns 10 gravando e vão pôr na rede social. Ele não pode impedir isso, nem pode ser incriminado, culpado, preso, tira a tornozeleira e põe atrás das grades por ter aparecido fazendo declarações na rede social. Não tem como evitar isso. É impossível. É fisicamente impossível, né? Bom, o Estadão está noticiando que uma entidade, parece uma ONG da Flórida, se chama Legal Help for You, auxílio legal, auxílio judiciário para você. Entrou no Tribunal Federal da Flórida pedindo para mandar os autos do processo da Trump Media e da Rumble para o Departamento de Estado para que isso motive a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e outros, também não fala que outros, né? É a mesma história do visto, que vocês não me ouviram aqui dando listas. O único de que Marco Rubio falou foi Alexandre de Moraes e seus aliados, mas não nominou, não indicou quem são esses aliados, aqueles que ele caracteriza como aliados. O Poder 360 examinou bem a lei Magnitsky e acha que vai ser um enquadramento difícil, porque fala lá em tortura, sim. Seria isso aplicável ao caso de Felipe Martins, que ficou numa solitária, sem luz, não sei se por 10 dias, uma semana, para ver se fazia uma delação premiada, né? Aliás, está complicada a situação de quem fraudou a migração lá nos Estados Unidos. Agora já está aparecendo um nome de uma pessoa que está lá como adida de Polícia Federal, que tem ligação com um juiz auxiliar do ministro Moraes. Está aparecendo. Enfim, essas coisas vêm pouco a pouco, né? É difícil de esconder alguma coisa. E, por fim, queria registrar que o CAD, Conselho Administrativo de Defesa da Economia, vai intensificar a fiscalização sobre preço, talvez sobre cartel de combustíveis no Brasil. O fato é que vem aí, eu estou insistindo nisso para chamar a atenção das pessoas, o problema do diesel e dos fertilizantes da Rússia e dos radiofármacos para tratamento de radioterapia que vem muito da Rússia. E se a gente continuar comprando,
a alíquota sobe para 100%, como a própria OTAN avisou. Então, se a gente for comprar diesel, mais diesel dos Estados Unidos, só para vocês saberem, né, no governo Lula compraram 12 bilhões de dólares em diesel russo e 5 bilhões dos Estados Unidos. As nossas refinarias não dão conta da demanda de diesel aqui no Brasil. E fertilizantes também. Vocês lembram que Bolsonaro foi a Kiev, depois foi a Moscou para garantir o fornecimento de fertilizantes para o agro brasileiro. E vem muito fertilizante. Eu estava vendo aqui quantas milhões de toneladas em fertilizantes, é muita coisa. 11 milhões de toneladas no ano passado. É necessidade para o agro. Se encontrar outras fontes, de diesel e de fertilizante, o preço vai estar mais alto, porque o preço russo é mais baixo. Por exemplo, o preço do diesel americano é mais caro, bem mais caro, 40 centavos por litro, mais caro, e que vai numa cascata, pode dar R$1 por litro. O americano. A gente pode procurar nos países árabes, talvez. Então, aí é o seguinte, né? Vai recrudescer, porque o Brasil está entrando na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos e entrando no tribunal, na Corte Internacional de Justiça da ONU, contra Israel. Parece que a gente fica provocando, né? O Brasil está escolhendo como parceiros, Estado a Estado, os amigos de Lula. Lula gosta do Putin, gosta do Xi Jinping, gosta do Ayatollah, do Maduro, do Ortega, do cubano, né? Do Evo, do Petro, né? E aí eu fico com saudade lá do Silveirinha, Azeredo da Silveira, do Saraiva Guerreiro, do Gibson Barbosa. Eram tempos de pragmatismo responsável. Entrou o governo militar em 64 e manteve relações com a União Soviética. Depois, no governo Geisel, foi o primeiro a reconhecer o governo socialista de Angola, né? E no governo Geisel também reconheceu a China como una, não China e Taiwan, não. Taiwan faz parte da China, reconhecido. Era pragmatismo responsável, porque, em primeiro lugar, os interesses do país. A ideologia vinha lá em último lugar. Hoje não é assim. De Brasília, Alexandre Garcia.